Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao Eavens Gate. Estou muito feliz que vocês estejam aqui porque a mensagem que estou prestes a compartilhar é de grande urgência. Hoje, vou guiá-los por revelações extraordinárias que têm o poder de alterar profundamente sua perspectiva sobre a vida e o futuro que está por vir. Este é um momento importante, e imploro que ouçam atentamente, pois cada palavra que falo carrega um significado profundo. Fiquem comigo até o final, pois esta mensagem deve ser vivenciada em sua totalidade. Se você sentir uma agitação em seu coração e for compelido a se tornar um mensageiro da palavra de Deus, junte-se a esta missão, inscreva-se no canal e vamos nos unir para espalhar sua mensagem pelo mundo. Juntos, podemos nos preparar da maneira mais fiel e eficaz. A hora de agir é agora. Meu nome é Daniel, e sou um jovem de uma pequena e pacífica cidade localizada no coração da Argentina. Moro aqui com meus pais e meu irmão mais novo, e embora nossa vida seja humilde e simples, como muitas outras famílias em nossa comunidade, não somos imunes às crescentes incertezas que o mundo enfrenta. O futuro, assim como para muitos outros, continua sendo uma fonte de preocupação e mistério. Mas em uma fatídica tarde de verão, enquanto trabalhava com meu pai nos campos de soja, algo aconteceu que mudaria minha vida, e a vida daqueles ao meu redor, para sempre. Foi um dia que começou como qualquer outro, mas num piscar de olhos, tudo mudou. Enquanto eu ajudava meu pai a colher feijões, subi em uma árvore para ter uma visão melhor. Mas, como o destino quis, perdi o equilíbrio e caí. A queda foi catastrófica, e perdi a consciência instantaneamente. Meus pais, em pânico, correram para o meu lado, gritando por ajuda. Lá estava eu, imóvel, meu coração parecia ter parado de bater. Os médicos trabalharam freneticamente para me reanimar, mas parecia que toda a esperança estava perdida. Por quase 10 minutos, fiquei clinicamente morto. Mas durante aqueles momentos, experimentei algo tão profundo e transformador que remodelou completamente minha visão da vida e do mundo. Quando voltei da beira da morte, voltei com uma mensagem diretamente do próprio Jesus Cristo. Foi um aviso do que está por vir, um vislumbre do futuro que nos aguarda no próximo ano e uma lição poderosa sobre como a humanidade pode se salvar antes que seja tarde demais. A primeira coisa de que me lembro depois do acidente foi a sensação de flutuar acima do meu próprio corpo sem vida. Eu podia me ver deitado imóvel no chão abaixo, e a visão era tão surreal, tão fora do lugar, que me arrepiou. O mundo ao meu redor parecia distante, abafado, como se não fizesse mais parte da minha realidade. Eu podia ouvir os gritos da minha mãe, os gritos frenéticos do meu pai e as orações calmas e ternas do meu irmão mais novo, sua voz suave com a inocência da fé ensinada a ele na escola dominical. Mas quando ouvi esses sons, não senti medo nem dor. Em vez disso, fui tomado por uma profunda sensação de calma. Era como se eu tivesse sido elevado a um reino mais alto, onde as preocupações e lutas do mundo terreno não tinham mais nenhum significado. Observei meus pais se ajoelharem ao meu lado, com lágrimas caindo dos olhos, mas não havia nada que eu pudesse fazer para alcançá-los. Eu não conseguia tocá-los ou confortá-los, não importa o quanto eu desejasse. Naquele momento, senti uma força invisível, uma força que era gentil e firme, me puxando para cima. Era como se eu estivesse sendo puxado por um túnel, não de escuridão ou medo, mas um vórtice de luz brilhante e radiante, quente e convidativo. Enquanto eu viajava por esse túnel, comecei a ouvir sussurros fracos ao meu redor, cuja fonte eu não conseguia determinar. As vozes não eram assustadoras ou ameaçadoras, mas calmas, reconfortantes e cheias de propósito. Você ainda não terminou. Uma voz sussurrou gentilmente, me enchendo de uma paz indescritível. Você deve se lembrar do que vê, outra voz ecoou, seu tom carregando uma sensação de urgência silenciosa. Naquele momento, percebi que essa jornada não foi um acidente, que eu havia recebido uma missão,
um chamado que eu deveria entender e compartilhar. O que eu estava prestes a testemunhar e o que eu aprenderia era uma mensagem não apenas para mim, mas para toda a humanidade. No início, fiquei confuso. Por que isso estava acontecendo comigo? O que eu estava vivenciando? À medida que a luz ao meu redor ficava mais brilhante, ficou claro que eu estava sendo levado a um lugar diferente de tudo o que eu já havia imaginado. A escuridão que me cercava começou a recuar, substituída por um vasto reino dourado que brilhava como a luz do sol dançando sobre a superfície da água. Uma sensação de paz profunda me envolveu, apagando todo o medo e incerteza. Naquele momento, senti que poderia permanecer ali para sempre, cercado por tanta tranquilidade. Mas à distância, senti uma atração suave, mas inegável. No fundo, eu sabia que, apesar da serenidade deste lugar celestial, havia algo que eu precisava testemunhar, algo que me esperava, algo que eu tinha que compartilhar com o mundo. Isso não foi um acidente. Eu não estava aqui por acaso. Eu estava aqui com um propósito, ver algo e trazer uma mensagem para a humanidade. Ao refletir sobre isso, senti uma presença poderosa se aproximando. Embora eu ainda não conseguisse distinguir um rosto, eu estava cheio de uma sensação avassaladora de amor incondicional e autoridade. A luz ao meu redor se intensificou, e eu sabia que estava prestes a testemunhar algo divino, algo que mudaria minha vida. Os sussurros das vozes que me acompanhavam ficaram em silêncio, e por um breve momento, tudo ficou parado, exceto pela batida constante do meu coração. Embora eu não pudesse explicar o porquê, eu tinha certeza de que minha jornada estava apenas começando. Eu não tinha certeza para onde estava indo, mas cada fibra do meu ser me dizia que era de vital importância. À medida que o calor da luz continuava a me cercar, todos os meus medos se dissiparam. Senti como se estivesse sendo levado em direção a uma verdade que transformaria completamente minha compreensão da vida, da fé e do mundo em si. Este momento não era um fim, era apenas o começo de algo muito maior. Uma mensagem para a humanidade estava chegando, uma que seria revelada a mim em 2025, uma mensagem do próprio Jesus. Emergindo do túnel radiante, me vi em um lugar de tirar o fôlego que só poderia ser descrito como paraíso. Sob meus pés, nuvens douradas flutuavam suavemente, como se o próprio solo fosse feito de luz. O ar brilhava com um brilho etéreo que eu não conseguia compreender completamente, e o céu se estendia infinitamente, glorioso e ilimitado, mas nunca avassalador. Cada respiração que eu dava me enchia de uma paz indescritível, uma alegria que eu nunca havia conhecido antes. Parecia um lar. Enquanto eu estava admirado com este lugar celestial, absorvendo sua beleza, notei uma figura caminhando em minha direção. A princípio, a luz ao redor desta figura era tão brilhante e intensa que não consegui distinguir nenhum detalhe. Mas conforme ela se aproximava, reconheci a figura como Jesus. Sua presença era humilde e poderosa, e ele usava vestes brancas esvoaçantes que pareciam brilhar com uma luz tão pura e radiante que eu tive que proteger meus olhos. Apesar de sua presença avassaladora, não senti medo, apenas uma sensação abrangente de amor e calor. Jesus sorriu calorosamente para mim e, com uma voz que carregava autoridade e gentileza, ele falou. Daniel, meu querido filho, ele disse suavemente, sua voz me enchendo de paz, você está aqui porque foi escolhido para testemunhar algo muito importante. Assim que sua mão radiante tocou meu ombro, fui transportado para outra cena. Diante de mim, imagens da terra começaram a se desenrolar, vastas cidades, florestas imponentes e oceanos sem fim, mas tudo estava ofuscado pelo caos. Vi incêndios devastadores assolando incontrolavelmente, inundações engolindo bairros inteiros e pessoas envolvidas em conflitos violentos. A dor dessas visões era tão avassaladora que lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, minha voz tremendo de tristeza. A voz de Jesus era gentil,
mais firme, enquanto ele respondia. Estas são as visões de um mundo que se esqueceu do amor, da fé e da comunidade. Mas ainda há esperança. Você deve alertar as pessoas para mudarem seus caminhos, para abrirem seus corações mais uma vez para Deus e aprenderem a apoiar uns aos outros. Somente por meio da fé, da gentileza e do perdão eles podem esperar superar as provações que estão por vir. Embora a tristeza do que vi pesasse muito sobre mim, sua voz me encheu de força e coragem. Não tenha medo, ele me assegurou. Você nunca estará sozinho. Eu sempre estarei com você. Então, com um movimento gentil e reconfortante, Jesus colocou sua mão no meu peito mais uma vez, e uma onda de calor reconfortante se espalhou por todo o meu ser. Em um instante, senti uma força renovada percorrendo meu corpo, como se eu tivesse sido reabastecido, pronto para retornar e compartilhar a sabedoria que havia adquirido. Mas as visões que testemunhei eram muito mais perturbadoras do que eu poderia imaginar. Cidades outrora prósperas, cheias de vida e energia, agora pareciam escuras, desoladas e abandonadas. Prédios estavam em ruínas, estradas estavam submersas sob as águas das enchentes e pessoas desesperadas se espalhavam, buscando abrigo de tempestades violentas. Incêndios irromperam em regiões que eu reconheci, assim como em lugares que eu nunca tinha visto antes. Uma visão mostrou um enorme ciclone devastando o norte dos Estados Unidos, destruindo bairros inteiros e deixando nada além de destruição em seu rastro. Outra mostrou um enorme incêndio florestal varrendo vastas áreas da floresta amazônica, forçando famílias a fugir para salvar suas vidas. Jesus foi claro em sua mensagem: essas não eram punições divinas, mas chamados urgentes para redescobrir as virtudes da fé, unidade e respeito mútuo. O verdadeiro perigo, ele revelou, não estava nas forças da natureza, mas nos corações fraturados da humanidade. Foi um aviso de que as divisões entre as pessoas, seus corações endurecidos e falta de compaixão, eram a verdadeira fonte de sua queda iminente. No entanto, apesar da devastação avassaladora nessas visões, Jesus transmitiu uma mensagem de esperança. Não era tarde demais. Ainda havia tempo para redescobrir o amor, reconstruir e encontrar solidariedade diante da adversidade. Cheio de desespero pelo que tinha visto, virei-me para Jesus, perguntando: é esse o nosso destino? Estamos destinados a sofrer com esse futuro? Ainda podemos mudar o que está por vir. Seu olhar se suavizou e, com uma ternura profunda, ele colocou sua mão gentilmente em meu ombro. Não é tarde demais, meu filho, ele disse. Toda provação pode ser superada. Sempre há uma oportunidade de redenção, se alguém realmente a desejar. Naquele exato momento, a cena diante de mim mudou e uma nova série de imagens se desenrolou. Elas não estavam cheias de desespero, mas de esperança e renovação. Vi vilas e cidades, devastadas por desastres, ressurgindo das cinzas. Pessoas, trabalhando lado a lado, restaurando o que havia sido perdido. Testemunhei vizinhos ajudando uns aos outros a reconstruir casas e meios de subsistência, compartilhando seus recursos e orando juntos. Uma família que havia perdido tudo em um incêndio estava cercada por uma comunidade oferecendo seu apoio. Mesmo diante de uma perda tão avassaladora, a família deu as mãos, unida em gratidão pelo amor e solidariedade que cercavam. Jesus falou, explicando o significado dessas cenas. A união é a verdadeira força, disse ele. O amor expulsa o medo, e a fé é a ponte que leva à salvação. Essa era a chave. Por meio da fé, da gentileza e da comunidade, a humanidade poderia superar as dificuldades que ameaçavam destruí-la. As imagens continuaram, revelando cenas ainda mais extraordinárias. Em uma delas, eu me encontrava em uma enfermaria de hospital, onde a oração e a confiança em Deus traziam curas milagrosas. Médicos e enfermeiros, antes de cada procedimento, depositavam sua fé na compaixão divina,
sabendo que seu trabalho era guiado por um poder superior. Em outra visão, vi grupos de pessoas reunidas do lado de fora, sob um céu escuro e opressivo. Mas quando começaram a orar, as nuvens se abriram e a luz do sol irrompeu, banhando os campos com uma luz quente e dourada. A oração é um presente poderoso, disse Jesus. Ela abre corações, transforma energia e abre espaço para milagres. Essas palavras carregavam consigo um profundo senso de verdade. O poder da oração, o ato de se render a Deus e se abrir à sua graça, tinha a capacidade de mudar o curso dos acontecimentos, curar os doentes e trazer luz aos momentos mais sombrios. Ele então me mostrou pessoas que, por meio de uma mudança em sua perspectiva e ao deixar de lado rancores antigos, se reconciliaram com familiares afastados e velhos amigos. Eles construíram pontes de paz onde antes só existia conflito. Cada um de nós, ele disse, tem o poder de nos curar e irradiar essa cura para os outros por meio de atos de gentileza, perdão e solidariedade. É por meio desses atos que podemos moldar um futuro diferente. Naquele momento, entendi que as visões de destruição que testemunhei não eram punições do alto. Em vez disso, eram um desafio, um chamado profundo para a humanidade escolher um novo caminho. Jesus continuou explicando que desastres naturais e conflitos, embora dolorosos, podem ser transformados em oportunidades de crescimento espiritual. A verdadeira força da humanidade se revela na diversidade, ele continuou. Nas noites mais escuras, você tem a chance de brilhar mais do que nunca. Ele enfatizou a importância de uma fé profunda e pessoal. Isso não significa uma vida livre de lutas, ele esclareceu. Em vez disso, significa encontrar a resiliência para continuar em frente, por meio do amor divino e da luz brilhante mesmo em meio à escuridão. Com essas palavras poderosas, as visões começaram a desaparecer, deixando-me com uma profunda sensação de paz e confiança que nunca havia experimentado antes. Havia uma maneira de mudar o mundo, percebi, e era por meio de nossas escolhas coletivas, nossa disposição coletiva de escolher o amor e a fé em vez do medo e da divisão. Com um sorriso compassivo, Jesus me encorajou ainda mais, vá e conte aos outros o que você viu. Não desanime. E, acima de tudo, lembre-se de que sempre estarei com você. Um calor profundo encheu meu coração enquanto ele falava e, naquele momento, eu sabia que tinha que retornar. Embora eu sentisse que o lugar celestial em que estava era meu verdadeiro lar, um reino banhado em luz e amor infinitos, parte de mim sabia que minha missão na terra ainda não estava completa. Lágrimas encheram meus olhos quando perguntei, é realmente necessário que eu deixe este lugar? Jesus olhou para mim com ternura, me tranquilizando com um sorriso amoroso. Seu tempo aqui ainda não acabou. O mundo ainda precisa de você, Daniel. Você é o mensageiro que deve levar a mensagem que lhe dei. Não permita que o medo silencie. Compartilhe tudo o que viu. Seu tom calmo e reconfortante deixou claro que minha jornada não poderia terminar no paraíso que eu havia descoberto. A luz ao nosso redor parecia brilhar ainda mais quente. À distância, eu podia ouvir o som de coros angelicais cantando, tão puros e celestiais que me encheram de paz até o âmago do meu ser. Na quietude que se seguiu, virei-me uma última vez para gravar cada detalhe daquele reino dourado em minha memória, as cores radiantes, a fragrância inebriante de paz no ar, a sensação de ser completamente amado e seguro. Naquele momento, Jesus colocou sua mão gentilmente em meu peito, e um calor intenso surgiu através de mim. Você se lembrará de tudo, ele me garantiu. Quando você retornar, levará meu amor com você. E mesmo que outros não acreditem em suas palavras, saiba que sempre estarei ao seu lado. Você nunca estará sozinho. Olhando para ele, meus olhos se encheram de lágrimas, sabendo que deixar este lugar, o lugar que parecia um lar, foi a coisa mais difícil que já tive que fazer. No entanto, entendi que minha missão não poderia ser concluída se eu ficasse.
Quando o mestre se afastou, uma força invisível começou a me puxar de volta para o mundo terreno. A luz brilhante diminuiu lentamente, substituída por uma sensação pesada e aterradora. Os coros celestiais desapareceram na distância, sua música celestial gradualmente desaparecendo até que só havia silêncio. Quando finalmente recuperei a consciência, encontrei meu pai ao meu lado, sua mão firmemente segurando a minha, seus lábios pressionados como se estivesse segurando uma enxurrada de emoções que palavras não conseguiam expressar. Os médicos, ainda em choque, olhavam para o monitor ao lado da minha cama, observando meu batimento cardíaco constante pulsar na tela. Duas enfermeiras ficaram paralisadas, como se temessem que até o menor som pudesse quebrar a atmosfera surreal que nos cercava. Isso não pode ser! Um dos médicos murmurou, sua voz quase inaudível. Nenhum pulso. Ele balançou a cabeça em descrença. Embora meu corpo parecesse pesado e esgotado, com a exaustão afundando profundamente em meus membros, minha mente estava notavelmente clara. Eu sabia que havia algo que eu tinha que fazer, algo que eu precisava compartilhar. Eu tinha visto algo profundo, algo que precisava ser contado. Meu pai, um homem que sempre foi reservado e quieto, olhou para mim com uma mistura de admiração e gratidão, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você conseguiu, Theo, ele disse suavemente, sua voz cheia de descrença, como se ele ainda não conseguisse compreender completamente o que estava acontecendo. A equipe médica, sem saber como reagir, permaneceu em silêncio, sem ousar interromper. Pai, eu sussurrei, minha voz fraca e rouca. Eu vi Jesus. Um silêncio pesado se instalou na sala. Uma das enfermeiras engasgou e cobriu a boca com a mão, enquanto a médica mais jovem se virou bruscamente do monitor para olhar para mim, como se estivesse verificando se eu estava realmente consciente ou apenas delirando. Meu pai não disse nada, mas apertou ainda mais minha mão, silenciosamente me pedindo para continuar. E então, comecei a contar o que havia experimentado durante os minutos em que meu coração parou. Falei do brilho avassalador, do calor que preenchia cada canto do meu ser e da paz que parecia pertencer a um reino além deste mundo. Descrevi o rosto de Jesus, cheio de amor, compaixão e misericórdia, e como ele me mostrou vislumbres de um futuro marcado por tempestades, incêndios e tumultos generalizados. Mas, ao lado disso, ele também revelou uma visão de esperança. Ele me garantiu que ainda havia uma chance para o mundo ser salvo se pudéssemos aprender a ajudar uns aos outros novamente, a perdoar e a escolher o amor em vez do ódio. A sala estava silenciosa. Ninguém sabia como responder. Alguns dos médicos trocaram olhares inquietos, provavelmente pensando que minha experiência era simplesmente resultado de privação de oxigênio ou uma alucinação causada por trauma. Mas outros, principalmente os mais experientes, ouviram com respeito silencioso, talvez movidos pela calma em minha voz. Era impossível explicar, mas havia um senso de autenticidade em minhas palavras que eles não podiam ignorar. Em todo o Brasil, histórias semelhantes começaram a surgir, contos de curas milagrosas, reencontros inesperados com parentes há muito perdidos e reconciliações antes consideradas impossíveis. Cada história parecia ecoar a mesma mensagem, um lembrete de que a esperança ainda estava viva e que a compaixão, o amor e o perdão eram as chaves para a cura. Meu pai, que sempre me apoiou, mas nunca demonstrou muita fé abertamente, ficou profundamente comovido com meu relato. Nos dias e semanas seguintes, observei-o se transformar diante dos meus olhos. Ele se tornou mais paciente, mais disposto a ouvir e parecia carregar uma nova sensação de paz dentro de si. Era como se minha experiência tivesse desbloqueado algo dentro dele, uma fé que ele não sabia que possuía. Enquanto eu me concentrava em recuperar minha força, algo igualmente notável estava acontecendo ao nosso redor, uma mudança na atmosfera, em nossa casa e nas pessoas com quem interagíamos. Foi
Como se o mundo estivesse começando a se abrir para a mensagem de amor e unidade que me foi confiada. Claro, havia céticos. Alguns ridicularizaram minha história, descartando-a como a fantasia de um jovem que havia passado por uma experiência traumática. Mas isso não importava para mim. O importante era que aqueles que ouviam com o coração aberto sentiam uma mudança dentro de si. Eles começaram a ver que a mensagem que eu trouxe, de amor, perdão e ajuda mútua, não era apenas um sonho, mas um caminho que poderia levar a um mundo melhor e mais unido. Mesmo diante da dúvida, uma semente havia sido plantada. E, aos poucos, percebi que isso era apenas o começo. Nos dias que se seguiram à minha experiência, eventos extraordinários começaram a se desenrolar em nossa pequena comunidade, cada um deles um testemunho do poder da fé, da cura e da transformação. O primeiro envolveu um homem que há muito era conhecido por sua profunda animosidade em relação a qualquer coisa relacionada à fé. Ele vivia em amargura, rejeitando cada gesto de gentileza, seu coração endurecido por anos de ressentimento. Mas algo dentro dele mudou depois de ouvir minha história. Para a surpresa de todos, uma tarde, ele entrou na igreja sozinho. Ninguém esperava por isso. Ele sempre foi uma figura na cidade por seu cinismo, e ainda assim aqui estava ele, entrando silenciosamente no espaço sagrado. No final de sua confissão, ele surgiu com um sorriso, genuíno, brilhante e cheio de calor, um sorriso que ninguém nunca tinha visto nele antes. Nos dias seguintes, ele se tornou um homem mudado. Ele começou a ajudar os necessitados, oferecendo doações para causas locais e ouvindo pacientemente aqueles que buscavam conforto. Era como se um grande muro que antes protegia seu coração tivesse desmoronado, substituído por compaixão e abertura para os outros. O segundo evento notável centrou-se em torno de uma família que havia sido dilacerada por anos de conflito não resolvido. Dois irmãos, antes próximos, não se falavam há séculos, e seus pais, embora profundamente magoados, se resignaram a ver seus filhos se distanciarem ainda mais. No entanto, movidos pela mensagem que compartilhei, os irmãos decidiram dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Eles convidaram a família para um almoço na casa dos avós. A reunião começou com silêncios rígidos e olhares estranhos, pois velhas feridas ainda estavam frescas. Mas, à medida que o dia avançava, a tensão começou a se dissolver lentamente. O desconforto inicial deu lugar a uma conversa genuína e, em pouco tempo, a sala estava cheia de risos e do calor de memórias compartilhadas. Os irmãos começaram a falar sobre sua infância, relembrando tempos mais felizes, e lentamente, deixaram de lado os rancores que os dividiram por tanto tempo. Hoje, esses irmãos estão unidos, se voluntariando juntos em projetos de caridade, seu vínculo mais forte do que nunca. A terceira ocorrência extraordinária ocorreu durante o festival do Santo Padroeiro da nossa cidade. Uma viúva, que havia perdido a fé após a morte repentina e devastadora de seu marido, estava na ponta da multidão, observando a procissão religiosa à distância. Ela havia se afastado da comunidade, sua tristeza e dor ofuscando sua capacidade de encontrar esperança. Mas, à medida que a procissão continuava, algo se agitou dentro dela. Ela sentiu uma atração inegável e, antes que percebesse, viu-se juntando-se às orações. A experiência foi tão poderosa que ela mais tarde confessou sentir uma sensação avassaladora de renovação, como se uma presença profunda tivesse tocado seu coração. Ela descreveu isso como se o próprio Jesus a estivesse convidando a confiar na vida mais uma vez. Daquela momento em diante, ela se reconectou com a comunidade, encontrando força no serviço e começando a se curar ajudando os outros. Sua dor, embora ainda presente, não era mais uma barreira que a isolava do mundo. Esses eventos não foram incidentes isolados. Eles eram sinais de uma transformação mais profunda acontecendo, um efeito cascata que se espalhou por nossa cidade, curando corações e reconstruindo relacionamentos.
As pessoas começaram a redescobrir o que havia sido perdido: fé, esperança, amor e a capacidade simples, mas poderosa, de perdoar. Cada ato de gentileza, cada momento de reconciliação, parecia uma pequena vitória na batalha maior pela unidade e compaixão. Enquanto observava essas mudanças se desenrolarem, percebi que a mensagem que recebi não era apenas para mim, era para todos nós. O mundo poderia ser diferente, um coração de cada vez, e as sementes dessa transformação já estavam criando raízes. Enquanto testemunhava essas mudanças se desenrolando ao meu redor, minha mente frequentemente retornava às visões que experimentei durante os momentos em que meu coração parecia ter parado. Naqueles breves, mais profundos, minutos, vi destruição, tempestades ferozes e a discórdia entre as pessoas. Mas também testemunhei o poder transformador do amor e da compaixão de Jesus. O que vi não foi sobre grandes feitos heróicos ou milagres extraordinários, mas sim sobre as pequenas e simples escolhas que fazemos todos os dias, como perdoar um erro, estender a mão a um vizinho necessitado ou oferecer um sorriso gentil a alguém que se sente esquecido. Foi nesses atos aparentemente pequenos que está a verdadeira transformação. A mensagem que agora carrego é simples e profunda. Se quisermos suportar os desafios do ano que se inicia e nos preparar para entrar no reino dos céus, devemos primeiro nos voltar para Deus com corações sinceros. Devemos aprender a orar não apenas com nossas palavras, mas por meio de nossas ações. A oração, quando genuína, deve fluir para atos concretos de amor, gestos simples e cotidianos de gentileza e compaixão para com aqueles ao nosso redor. O próprio Jesus nos disse que até o menor ato de amor tem o poder de mover montanhas, de romper a indiferença e o ódio que nos dividem. Não se trata de grandes gestos, mas de nossas escolhas diárias de amar e servir aos outros. Somos chamados a viver nossa fé vibrantemente, não apenas aos domingos ou em momentos de necessidade, mas todos os dias de nossas vidas. Não basta ir à igreja uma vez por mês ou recitar orações sem foco. A verdadeira fé exige que vejamos os outros como Jesus os vê, reconhecer o valor de cada pessoa, independentemente de seus erros ou diferenças do passado. Somente abraçando essa maneira de ver podemos superar os desafios da vida, viajando em direção ao reino dos céus, onde a paz, a unidade e o amor reinarão. Hoje, tenho certeza de que nossas vidas devem seguir um caminho diferente. Devemos deixar para trás o medo, o ressentimento e a divisão para abrir espaço para a esperança, a reconciliação e o amor. Como as Escrituras nos lembram, Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4:16. Nos dias após eu compartilhar minha história, inúmeros eventos misteriosos ocorreram, embora não meras coincidências. Em cada ato de perdão, cada família reunida e cada pessoa redescobrindo a fé, testemunhei o poder silencioso do amor de Jesus operando milagres no mundo ao nosso redor. No fundo do meu coração, sei que isso não é obra minha, é uma prova viva de que quando escolhemos o amor, Deus nos pega pela mão, nos conduzindo em direção a um futuro cheio de esperança e unidade. Cada história de transformação é um testemunho da verdade de que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Quero agradecer profundamente por ouvir minha história até o fim. Espero que essas palavras tenham encontrado um lugar em seu coração e ajudado você a redescobrir um senso de esperança e unidade. Antes de encerrarmos e passarmos para o próximo vídeo, convido você a se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o país de onde está sintonizando. É uma maneira de nos sentirmos conectados, mesmo através de grandes distâncias, enquanto nos unimos em amor e fé.